aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta, finalmente, depois de mais de uma semana sem gravar nada, nem aqui pro canal, nem pra nenhuma outra rede. Eu tô voltando com esse vídeo pra comentar com vocês sobre os 5 livros que eu li na última semana. Então, né, eu fiquei um tempo sem conseguir gravar absolutamente nada, porque eu tive um problema com aftas na minha língua. Eu simplesmente não conseguia falar. Tipo, eu senti uma dor absurda até pra falar, de tanta... Apareceram 4 aftas na ponta da minha língua. E, gente, assim, tava insuportável pra comer, pra falar, pra... escovar os dentes, tava, assim, eu chorava cada vez que tinha que escovar os dentes. Foi, assim, uma semana de muito sofrimento. Eu tenho tendências a ter afta desde criança, assim, mas fazia quase um ano que eu não tinha afta. Eu lembro que a última vez que eu tive algo assim foi em novembro do ano passado. Daí agora, tipo, foi só passar o meu aniversário. Felizmente, né, pelo menos passou meu aniversário, eu consegui curtir sem estar sentindo dor. Mas foi só passar o meu aniversário que começou a aparecer afta na minha língua. E daí eu fiquei por pouco mais de uma semana, assim, sem fazer nada de conteúdo. Felizmente eu tinha já alguns conteúdos guardados, assim, né, que eu fui publicando, mas eu não consegui gravar nada. Então eu tô voltando, né, a gravar vídeos aqui com este, que eu tô gravando pra vocês, e já comentando também sobre as leituras que eu concluí aí nessa última semana, em que eu não fiz praticamente nada de trabalho. Então eu, pelo menos, né, consegui voltar a ser leitora, me dedicar exclusivamente à leitura, e eu li várias coisas, né, eu li 5 livros, tô aqui pra comentar com vocês sobre cada um deles, então aqui a gente vai ter mini resenhas de cada uma dessas leituras. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o link pra cada um desses livros, caso você tenha interesse, e também eu vou deixar aqui na minutagem exatamente o momento em que eu vou começar a falar sobre cada um dos livros, beleza? Mas antes disso, eu quero só te pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações. Me segue também lá nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Vocês têm conteúdo em diferentes outros formatos lá no Instagram, no TikTok, me segue, o link fica aqui na descrição. E também te convido pra conhecer o apoio coletivo do Catarse. Através da minha campanha do Catarse, você consegue apoiar o meu trabalho de forma direta e ganhar recompensas em troca, inclusive clube do livro. Então eu vou deixar o link aqui na descrição também pra você conhecer. Se tiver interesse em entrar, será muito bem-vindo e muito bem-vinda também. E antes de mais nada, vamos também conversar um pouquinho sobre o apoiador desse vídeo, que é o Cuponomia. O Cuponomia é um site de cupons e cashbacks, parceiro de mais de 2.000 lojas, que te permite fazer suas compras economizando bastante. Eu já uso Cuponomia há mais de 3 anos e já consegui receber muito desconto, e tenho até um saldinho ali, olha, de 27 e pouco pra receber. E é muito simples, você pode acessar o site ou baixar a extensão pro seu navegador. E assim, sempre que você entrar em um site de uma loja parceira, o navegador já vai te mostrar ali qual é o desconto que você tem nessa loja, qual que é o cupom que tá funcionando, e assim você consegue economizar bastante nas suas compras. Ah, e tem também o Indique e Ganhe, que funciona assim. Sempre que um amigo seu fizer o cadastro no Cuponomia a partir do link que você cria lá dentro do site, você e o seu amigo ganham R$5 cada, e fica pendente lá no seu extrato os R$5 para você receber assim que seu amigo fizer os primeiros R$50 em compras em algum site de loja parceiro do Cuponomia. Vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e saber como funciona. Agora sim, vamos lá conversar sobre essas leituras. Eu li 3 livros físicos, que estão aqui na minha mão, e li 2 livros digitais, que eu vou deixar a capa aqui conforme eu for falando com vocês. E eu vou começar pelo primeiro livro, né, desses todos aí que eu li, que foi o Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood. Esse aqui foi o livro mais recente da autora, publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. E aqui a gente tem, é claro, mais um livro de romance dessa autora, que nem precisa de apresentações, né? A gente tem uma autora que já se consolidou dentro da literatura romântica. Ela que é autora de A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, 2 livros que eu já li, e tem resenha aqui no canal de A Razão do Amor. A Hipótese, quando eu li, eu não fiz um vídeo exclusivo, mas tem vídeo exclusivo sobre A Razão. E aqui, né, com relação a Amor Teoricamente, eu não vou fazer um vídeo exclusivo também, então vai estar aqui nesse vídeo, né, nesse compilado, pra vocês, enfim, saberem um pouquinho da leitura, o que foi que eu achei, né, quais foram as minhas impressões dessa leitura aqui. E assim, deixa eu contextualizar, né, eu tava, gente, passando por uma fase que eu precisava muito de alguma coisa mais leve, porque eu andei lendo livros mais densos, mais pesados nos últimos meses. A nossa leitura coletiva última, né, que a gente concluiu lá no Catarse, foi A Inquilina de Whitefell Hall, que embora não tenha sido uma leitura difícil, foi uma leitura que demanda, sabe, certo tempo, porque é um livro grande, não é um livro tão fluido quanto um simples romance contemporâneo. Então eu tava muito, assim, necessitada
desse livro aqui, ou de algo parecido com isso aqui. E antes de falar um pouco sobre a trama, eu já adianto que aqui sim a gente vai ter um pouco, né, dessa receita de bolo que a Ellie Hazelwood usa nos seus livros de romance. Então, se você já leu os livros anteriores da autora, esse aqui você vai ver que tem a mesma pegada, né, que tem essa mesma ideia de serem mulheres que trabalham ali no ramo da ciência, um romance arrebatador que vai acontecer entre cientistas e outras coisinhas assim de detalhes dentro da leitura que são sim um pouco semelhantes com os outros livros da autora. E eu falo isso de uma posição que é a seguinte: eu gosto de todos os livros dela que eu já li, tá? Me incomoda um pouco a repetição de algumas coisas, me incomoda um pouco não ter certa variedade em certos aspectos dentro das histórias, mas de um modo geral são livros que toda vez que eu li, todas as vezes, né, que eu li os livros dela, foram livros que eu li no momento certo, sabe? Pra que eu gostasse do livro. Então eu li no momento em que eu precisava ler aquele livro. Se eu tivesse numa vibe não tanto assim, sabe, leitora de romance, talvez eu visse mais problemas nos livros, talvez eu me incomodasse mais com algumas questões dentro das histórias, principalmente essa questão da repetição. Mas, como em todas as vezes que eu li os romances da Ellie, eu tava realmente, sabe, na vibe daquilo, então, pra mim, foram leituras que foram bastante proveitosas. Eu lembro que quando eu fiz a resenha de A Razão do Amor, eu recebi vários comentários de pessoas que não curtiram tanto o livro porque acharam muito parecido, né, com a hipótese do amor e coisa e tal. E realmente, gente, assim, vai ter semelhança, vai ter aquela receita de bolo, vão ter personagens que vão ser parecidos, né, seja fisicamente, enfim, construção de personagem e tal, mas eu acho que em todos os livros que eu li da autora, ela conseguiu trazer, vamos dizer assim, detalhes da vida das personagens e situações que essas personagens vivem, até mesmo problematizações que cada personagem vai viver, que é muito particular de cada uma delas, né? E eu acho que ela consegue construir isso muito bem dentro desse pano de fundo que envolve não só o par romântico, né, dessa personagem, como também as pessoas do convívio dela, né? A família, o passado, as pessoas que trabalham com elas, né, com essas personagens. Então eu sinto que existe um pouco mais de, vamos dizer assim, diversidade nesse aspecto. E aqui a gente tem um livro que vai apresentar pra gente a Elsie. A Elsie, ela é uma física teórica, o que quer dizer que ela trabalha desenvolvendo pesquisas e teorias, né, da física. E existe, né, essa diferenciação entre os físicos teóricos e os físicos experimentais. E o próprio nome já diz, né? Os experimentais são a galera que fazem experimentos, né? E colocam em prática coisas que vão ser utilizadas no dia a dia dentro do campo da física. Já na teoria é uma coisa que fica muito assim realmente no campo da teoria. E é algo pelo qual ela é apaixonada, ela ama, né, o ramo de pesquisa dela. Porém, como aqui no Brasil acontece muito, né, nos Estados Unidos aparentemente não é muito diferente, porque a autora desenvolve muito essa questão aqui dentro do livro, que é a questão da dificuldade de existir incentivo financeiro para que as pesquisas aconteçam. Então, em muitos casos as coisas não acontecem, não vão pra frente dentro do campo científico porque não tem incentivo financeiro, não existem bolsas pra pagar, né, para que esses cientistas estejam ali se dedicando exclusivamente a fazer essas pesquisas que revolucionam o mundo, né? Então existe pouquíssimo incentivo financeiro à ciência e aqui, né, ela vai mostrar isso dentro do campo da física teórica, que é o campo que a nossa protagonista trabalha. E existe então o fato de que ela, para pagar as contas, ela tá trabalhando como uma professora adjunta em uma universidade. Ou seja, professor adjunto não é aquele professor que é contratado, que tá ali recebendo benefícios e tal. Não, ela recebe muito pouco e ela não tem nenhum benefício. Então ela tá ali realmente trabalhando com uma coisa que ela detesta, que é a academia. Ela não gosta de dar aula, ela quer trabalhar com pesquisa, mas ao mesmo tempo ela não vê outra perspectiva, sabe? Ela não encontra outra forma de trabalhar com aquilo que ela ama fora da academia. Ela não encontra emprego pra trabalhar como pesquisadora e coisa e tal, então ela tá levando a vida assim. Só que, mesmo trabalhando ali, né, dentro da área, com a academia, ela ainda assim recebe muito pouco. E existe aqui também uma questão a mais na vida da Elsie, que é o fato de ela ser diabética. E aqui, mais uma vez, a gente tá falando de um país, né, que não tem um SUS, por exemplo, né? Então ela sofre muito com isso, porque ela precisa ter os cuidados, né, com insulina, material, enfim, pra se manter viva. Ela precisa desses cuidados, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem que sair do bolso dela, porque ela não tem plano de saúde e são coisas caras, né, enfim. Então, ao mesmo tempo que ela tá ali pagando as contas dela, ela precisa sustentar, né,
a sua saúde. Então, a gente tá vendo que essa personagem tá numa situação muito delicada com relação, né, ao seu futuro, né, profissional, com relação à sua vida financeira. E a Elsie vai acabar encontrando uma forma de fazer uma grana extra entrando em um aplicativo para acompanhantes. Ou seja, ela vai prestar o serviço de fingir que é namorada de algum cliente ali que tá interessado, né, em apresentar ela como acompanhante e tal. E é basicamente isso, sabe? Ela meio que vende o tempo dela e a companhia dela pra poder conseguir um dinheiro extra, pra poder manter as contas dela em dia e também pra não morrer sem insulina. Então, esse é o contexto de vida da personagem. Existem também outros detalhes ali que a autora vai trazer com relação à família dela, a relação familiar dela com a mãe, com os irmãos, que é uma coisa muito complicada, bem tóxica até. E a gente tem então o romance acontecendo a partir do momento em que ela tem contato com o irmão de um dos clientes dela. Eu acho que é Greg o nome do cliente, que ela, enfim, já trabalhou com ele em algumas situações e ela gosta muito dele, né? Ele é uma pessoa legal e existe um motivo pra ele estar contratando ela, né? E levando ela pra casa como se ela fosse namorada dele, enfim, tá fingindo pra família que ela é namorada dele. E daí, esse cara tem um irmão, que é o Jack, que é uma pessoa que tá sempre presente ali nas reuniões familiares e tal, mas nunca aconteceu nada demais, assim, sabe? Nunca se aproximaram nem nada do tipo, mesmo porque ela só convive com ele nesses momentos em que o Greg... Eu tô achando que é Greg, né? Eu já não lembro mais esse mesmo nome dele. Mas enfim, ela só convive com a família dele nos momentos em que ele contrata ela, né? Pra passar umas horas ali como sendo namorada dele. Só que aí vai acontecer um caso aqui, que é o fato de haver uma vaga, né? Vai surgir ali uma vaga pra trabalhar no MIT. Se eu me lembro bem, é no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? É um instituto de ponta, com muita tecnologia, muito incentivo, fomento à ciência e coisa e tal. E vai surgir essa vaga, ela vai ser uma das candidatas que vai participar. E ela vai descobrir que uma das pessoas que estão ali no corpo de jurados, né, pra decidir quem vai ser o profissional que vai entrar pra essa vaga, é justamente o Jack, o irmão ali do cliente dela, que ela achava que fosse um professor de educação física. Ela tinha entendido isso, mas na verdade ele é um físico que experimental. E não somente ele é um físico experimental, como ele é um dos principais cientistas que anos atrás, assim, desmereceu totalmente os físicos teóricos. Então existe essa intriga envolvendo teóricos e experimentalistas. E ela vai se ver nessa situação de ter que lidar com esse cara e de ter que ser, assim, do agrado dele pra entrar também ali, né, no corpo de profissionais pra essa vaga. Então é isso, o romance surge a partir daí, é a partir daí que a gente vê a questão das intrigas que vão acontecer. E aqui a gente tem, né, uma das características que constantemente estão nos livros da Ellie Hazelwood, que é esse fato de o casal tem intriga, não se gosta, eu te odeio, eu não gosto de você, você destruiu minha vida e coisa e tal. E isso, assim, ó, a gente já vê em outros livros da autora e eu confesso que é uma das características que me fazem ficar um pouco assim de saco cheio quando eu leio os livros dela. E outra coisa também que sempre me incomoda nos livros dela é que todo personagem masculino, todo protagonista dos livros dela, os homens, são sempre grandes, fortes, isso e aquilo, sabe? É um padrãozão assim que ela coloca em todos os livros que pra mim já, sabe, já deu. Tipo, vamos variar um pouquinho, sabe? Não precisa ser todo mundo igual. Parece que é o mesmo personagem, muda a cor do cabelo, muda um pouco o pano de fundo de vida, sabe? A personalidade e, assim, fisicamente eles são praticamente iguais, só muda a cor do cabelo, sei lá. Eu tenho muito essa impressão, assim, sabe, de que os personagens dela são muito parecidos, os homens pelo menos, né? E é sempre nesse padrão de homem grande, blá blá blá, enfim. Já não me agrada tanto, assim, já tô de saco cheio um pouco de ler sempre sobre as mesmas características. Mas, como eu falei antes, né, eu tive uma boa experiência com o livro, eu gostei da leitura, foi um livro que eu não consegui largar, aquele tipo de romance que te pega já na primeira página e quando você vê, você já leu metade da história, sabe? Eu sou sempre muito fisgada pela escrita dela, ela tem uma escrita muito envolvente, muito, sabe, gostosa de acompanhar, e eu fiquei também muito intrigada com relação acho que assim, o diferencial que ela traz nessa história, que é, primeiro, né, essa questão da academia, né, de ser uma personagem que trabalha como docente e que não, sabe, não se enxerga naquilo, tem uma paixão, é muito bonito, inclusive, como ela descreve, né, a paixão que a Elsie tem com o seu trabalho, com a física e porquê, de onde veio isso e coisa e tal. Então é bem interessante acompanhar isso. Também gosto muito do pano de fundo, né, da perspectiva do personagem masculino, tudo que ele viveu, né, a história de vida dele também é bem interessante, assim, pra entender até onde ele chegou, quer dizer, como ele chegou onde chegou. E, enfim, foi um livro que trouxe situações de cada um dos personagens que me agradou bastante. Eu, por mais que não tenha gostado dessa coisa da intriga,
entre os personagens, porque eu já vi isso em outros livros da autora. Ainda assim, eu acho que aqui ela constrói de uma forma até que bastante interessante, porque envolve não só um simples não gostar um do outro, mas envolve atitudes que foram tomadas no passado e que influenciaram e impactaram a vida de outras pessoas. Então existe uma questão de uma responsabilidade, sabe, das atitudes das personagens que foi feito lá atrás e que tá respingando agora aqui no presente. E é claro que a gente tem aqui, né, mais uma vez, romance. Então, o romance também é muito gostoso. E sim, temos cenas eróticas, como a autora costuma escrever sempre, né, nos livros dela. Eu senti que esse aqui não teve tanto quanto A Razão do Amor. Eu lembro que A Razão do Amor eu achei que teve demais. Teve, sei lá, várias e várias cenas longas e super descritivas. Aqui eu senti que não teve tanto assim. Eu senti que ela se dedicou mais a trazer, de fato, esse cotidiano de professores e de pessoas que querem, né, que tem esse sonho de contribuir cientificamente, sabe, com aquilo que eles estudam e que sempre tem essa questão do empecilho e de como que muitas vezes, né, quer dizer, em todas as vezes, a pessoa que trabalha por amor, ela trabalha por amor, mas ela também precisa pagar as contas. Então não é porque ela tá ali fazendo uma coisa que ela ama que ela vai abrir mão de, sabe, receber um salário justo pelo que ela faz. Então existem essas questões que a autora traz pro livro que eu acho que são bem interessantes e que eu gostei bastante. Então foi uma leitura aí que eu devorei e deixo aqui a recomendação pra quem gosta de romance, pra quem lê romance, pra quem já leu os livros da Ellie Hazel também, eu deixo aqui a recomendação. Como eu falei, existem coisas repetitivas que não me agradam tanto, mas no geral o livro foi uma boa experiência pra mim, foi bem aquilo que eu tava precisando naquele momento que eu escolhi pegar ele pra ler. Agora vamos conversar sobre um livro que foi um dos que eu mais recebi pedidos pra vir aqui conversar com vocês. Muita gente pediu lá pelo Instagram, pelo menos, muita gente pediu minha opinião com relação a esse livro, que é o Bem-vindos à Livraria Hyunandong, que foi escrito pela autora Hwang Bo-reum, eu não sei, gente, vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar, gente, mas eu sou péssima, tá? Com coreano, japonês, chinês, enfim, não consigo. É muito difícil pra mim. Mas enfim, vamos conversar sobre esse livro aqui, que é um livro que foi lançado há pouquíssimo tempo pela editora Intrínseca e que, olha só, quantas marcações eu fiz no meu livro. É um livro que eu já tava com altas expectativas, assim, com relação à leitura. A premissa me chamou muita atenção porque fala sobre uma mulher que abandonou tudo, decidiu abandonar tudo e realizar um sonho dela, que era o de abrir uma livraria, que é a livraria Hyunandong. E aqui a gente tem capítulos com títulos bem interessantes, porque cada capítulo tem um título daquilo que vai acontecer naquele capítulo que você tá lendo. Então você meio que tem um pouco de uma premissa breve do que você vai encontrar naquele capítulo, sabe? Mas enfim, aqui nesse livro, embora a gente tenha essa protagonista, que é a Yeonju, eu acho que é assim que fala o nome dela, embora a gente tenha essa protagonista, o livro não vai contar exclusivamente a história da Yeonju, mas ele vai contar a história das pessoas que, assim, tiveram as suas vidas entrelaçadas por causa da biblioteca, né, dessa livraria aqui que ela abriu. No caso, a gente conhece, né, começa a história, claro, conhecendo a Yeonju, depois a gente conhece o... Ai, meu Deus, calma aí que eu vou ler de novo o nome dele aqui, porque eu já não me lembro mais exatamente como que fala o nome dele. Min-jun é o cara que vai ser contratado pra ser o barista da cafeteria que tem dentro da livraria. Ou seja, a gente tem aqui uma livraria que já não vende só livro, vende café também. Com isso, então, a gente conhece também um pouco sobre a vida, né, do Min-jun, que é um cara que fez faculdade, estudou, se dedicou, fez todo aquele checklist, sabe, que a sociedade determina pra gente, né, que é fazer escola, depois fazer faculdade, depois fazer um estágio, enfim, pra daí conseguir um bom emprego. Só que acontece que essa parte do conseguir um bom emprego pra ele não veio, porque embora ele tenha conseguido se formar, né, ele, enfim, tenha conseguido cumprir várias dessas etapas, ele não consegue encontrar um emprego. E daí existe todo um questionamento envolvendo isso tá, a pessoa fez ali tudo que ela precisava fazer pra conseguir um emprego, então por que ela não consegue um emprego? Será que o problema é ela? Não, né? A gente sabe que a questão do desemprego é um buraco muito mais embaixo e a gente vai ter, né, o lado desse personagem que passa por muitas dificuldades financeiras e ele acaba também desenvolvendo, obviamente, ali, né, em algum ponto da história, alguns problemas, sabe, de saúde mental mesmo, assim, por causa dessa situação dele, de ele não conseguir encontrar um trabalho. Daí ele vai acabar trabalhando ali na livraria com uma coisa que não tem nada a ver com o que ele estudou, sabe, pra fazer, mas que com o passar da leitura a gente vai entendendo muito sobre como que ele vai enxergando esse trabalho, como ele vai enxergando na profissão de barista algo que realmente dá prazer a ele, algo que ele realmente se sente feliz fazendo. Tem até um trecho aqui da leitura em que ele tá falando sobre como ele tá procurando o sentido da vida dele, porque quando a gente passa boa parte da nossa vida
vivendo com um único objetivo, né? No caso, assim, a maioria de nós dentro da sociedade, a gente vive a nossa vida inteira com o objetivo final de ser bem-sucedido, né? De ter uma vida confortável, uma vida financeiramente estável. E muitas vezes, né, esse objetivo é colocado, né, na gente pelas pessoas do nosso entorno, sejam nossos pais, sejam, né, uma pessoa que tá ali, enfim, te criando, te sustentando, enfim. A gente cresce, né? A gente passa a internalizar essa ideia de que o objetivo final de tudo isso que a gente tá fazendo é ter uma condição de vida melhor. E daí que existem vários questionamentos que vão surgindo aqui a partir da perspectiva desse personagem, que é, por exemplo, né, essa ideia de a gente pensar, beleza, então o trajeto ele não significou nada. Então será que o meu único propósito da vida é esse? Tipo, então se eu não conseguir esse propósito, quer dizer que a minha vida não tem propósito, sabe? Quer dizer que a minha vida não vai ter sentido se eu não alcançar o sentido que eu fui ensinada a vida inteira pra alcançar. Então, com esse personagem, existem vários questionamentos que vão sendo trazidos ao longo da leitura de uma forma muito interessante, muito pertinente, e ele não é o único. A gente tem aqui outros personagens que fazem parte da história. Tem uma moça, por exemplo, que vai sempre pra livraria e ela fica lá sentada fazendo nada. E daí, tipo assim, ela começa a se questionar e questionar pra dona da livraria se ela estaria trazendo prejuízo pra livraria porque ela tá ali sentada sem fazer nada. Então ela passa a cada, sei lá, 2, 3 horas comprar um café só pra não deixar a livraria no vermelho, sabe? Aí a gente começa a se questionar por que essa moça tá tanto tempo sentada nessa mesa fazendo nada, sabe? Sem fazer nada, ela tá simplesmente ali sentada. E daí a gente vai entendendo também um pouco mais sobre o contexto dessa personagem, a gente vai entendendo mais também sobre, né, o que fez ela chegar naquele ponto. Tem também um garoto, que é um menino de, acho que ele é adolescente, ele tem uns 16, 17 anos mais ou menos, ele vive ali no bairro, né, na região, e ele é um menino que, ele não vê, sabe, ele não tem prazer em nada. Ele faz aquilo que a mãe dele manda, que é, tipo, ir pro reforço escolar, ou tá sempre fazendo negociações com a mãe, sabe? Tipo assim, ai, eu deixo você fazer tal coisa se você fizer tal coisa, sabe? Se você estudar, se você for lá pro reforço escolar, eu deixo você fazer, não sei, coisa X. Só que ao mesmo tempo ele é um jovem que não vê muito brilho nas coisas, sabe? Ele não vê sentido. A gente percebe que é uma pessoa que, ainda que seja de pouca idade, já chegou num ponto da vida em que ele não, assim, ele não vê prazer nas coisas, sabe? Ele vai encontrar prazer, por exemplo, quando ele tá sentado olhando uma moça que fica sentada lá na livraria fazendo crochê, fazendo tricô. Então ele fica, sabe, assim, hipnotizado com aquilo. E é o que ele passa o tempo dele fazendo. Ele gosta de ir pra livraria porque é uma coisa que dá um certo prazer pra ele ficar ali, mas ao mesmo tempo não é como se ele tivesse ali porque ele gosta de ler, sabe? Então existem umas questões assim que a autora vai trazendo de cada personagem que faz a gente pensar muito, sabe? Faz a gente se identificar muito. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que esse é um livro que vai trazer diferentes personagens com diferentes panos de fundo, com diferentes situações que as pessoas estão lidando ali, que vão gerar identificação em diferentes pessoas. Tem uma moça aqui, que é uma das amigas da dona da livraria, que ela trabalha com café, né? Então ela é a pessoa que vende os grãos de café, né? Ela, enfim, faz toda essa questão, a parte da entrega do produto ali na livraria. E ela vai ser uma pessoa de quem o Min-jun vai se aproximar muito, porque ele vai acabar aprendendo muito com ela, com relação a grãos, a torras e coisa e tal. E eles vão se aproximar, e a partir dessa aproximação que a gente vai entender um pouco sobre o pano de fundo dela, né? Sobre as questões que ela tá vivenciando com relação ao casamento dela, né? Então, problemas com o marido, problemas com, né, a casa e coisa e tal, e a gente vai entendendo mais também do porquê que ela também não tá totalmente satisfeita com a vida. Então eu acho que esse aqui é um livro que mostra muito pra gente como que ninguém tá 100% satisfeito, ninguém tá 100% feliz com a vida o tempo todo. Inclusive tem um trecho aqui mais pro final do livro que eu marquei que vai falar mais ou menos isso, sabe? Ninguém tá totalmente satisfeito com a vida o tempo todo, ninguém tá totalmente feliz o tempo todo, mas ao longo da vida a gente vai encontrando diferentes momentos, diferentes situações que fazem a gente perceber que existe felicidade, sabe? Ao longo do caminho. E talvez seja porque a gente não é feliz o tempo todo que a gente é capaz de ficar realmente, né, verdadeiramente grato quando acontece um momento de felicidade na nossa vida. Existe um trecho aqui no final do livro também que vai falar sobre a questão dos sonhos, né? De, tipo assim, a gente tem um sonho grandioso e muitas vezes, né, pra muitas pessoas, a pessoa alcança aquele sonho e ela ainda assim não se sente totalmente completa ou totalmente feliz. E eu interpreto isso como a mudança de quem a gente é ao longo do tempo que a gente leva pra alcançar esse sonho. E sei lá, quando você começou a ter esse sonho na sua vida, você tinha seus 20 e poucos anos. E você só vai alcançar esse sonho quando você estiver lá com seus 30 e poucos, porque existem sonhos que demandam tempo, demandam energia, demandam sacrifício e dedicação. Então é óbvio que dentro desse tempo todo que você leva pra alcançar esse
sonho, você já mudou, a sua visão sobre esse sonho talvez já não seja mais a mesma, talvez você não dê mais tanta importância assim pra esse sonho quanto você dava anos atrás, porque você amadureceu, você cresceu, você passou a enxergar as coisas de outra forma, e talvez você passou a dar valor a outras coisas que você aprendeu ao longo da trajetória de construir, né, e alcançar esse sonho. Então eu acho que existe muito isso, né, de a gente, ao longo da vida, a gente ir aprendendo com aquilo que a gente vai vivendo. Então eu acho que o livro também consegue transmitir muito essa mensagem com algumas personagens. Como eu falei, né, a protagonista da história, ela abriu mão de tudo pra abrir essa livraria, né, se dedicar a esse sonho dessa livraria. E boa parte da leitura, a minha grande curiosidade é entender o que foi que ela abriu mão e por que que ela abriu mão. Por que que ela chegou nesse ponto de chegar e falar, não, agora chega, daqui pra frente eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer isso aqui com a livraria. E essa explicação só vai ser dada pra gente mais pro final do livro. A gente só vai entender o que que fez a Yeonju abandonar tudo que ela tinha pra poder abrir a livraria mais pro final do livro. E eu senti que foi uma explicação muito mais rasa, muito mais rápida do que a das outras personagens, sabe? Eu sinto que eu consegui entender muito mais os dilemas da vida dos outros personagens do que a da Yeonju, porque o dela foi realmente, assim, só uma explicação pro final do livro. E eu queria que tivesse mais um desenvolvimento com relação a isso. E, assim, não é algo que deixa a leitura ruim, que deixa o livro ruim, mas que eu gostaria, né, já que eu tive detalhes de problemáticas de tantos outros personagens, eu gostaria que a protagonista também tivesse tido um pouco mais de destaque. Como em outras ocasiões em que eu li literatura do Sudeste Asiático, aqui a gente tem mais uma vez, eu tive mais uma vez essa experiência de encontrar um texto que é mais direto ao ponto. Eu acho que é uma característica mesmo da literatura do Sudeste Asiático de os livros, eles não se estenderem muito, eles não serem muito, sabe, não tem essa tentativa de ser muito poético, de enrolar muito, eles são muito direto ao ponto. Então é uma leitura, né, que tem um texto que é um pouco mais, vamos dizer assim, cru, talvez, não sei, é um texto que ele vai mais direto ao ponto mesmo, sem ficar dando muitos rodeios ou falando de sentimentos das personagens ou coisa e tal, ele é bem objetivo. Então isso pode ser que gere algum desconforto ou até mesmo que as pessoas talvez estranhem a princípio, principalmente a gente que tá muito acostumado a leituras, né, de livros ocidentais, principalmente ali no eixo Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, quando a gente tem muito contato com um certo tipo de literatura, quando a gente encontra algo muito diferente disso, a gente estranha. Então pode ser que esse seja o caso também, mas como eu já tive contato em outras ocasiões, né, com literatura sul-coreana, japonesa e tal, eu não tive tanta dificuldade assim. A minha maior dificuldade foi de fato de me conectar com a personagem, no sentido de me aproximar dela. Eu consegui me identificar com diferentes questões que o livro traz, mas eu não consegui me sentir aproximada dessas personagens. Não sei se eu tô sendo clara aqui, mas foi mais ou menos como eu me senti com a leitura. E uma coisa que fez eu não ter uma experiência 100% positiva com esse livro foi os erros que eu encontrei aqui de revisão. E eu achei isso muito estranho, porque eu já li vários livros da Intrínseca e é muito difícil. Foram raras as vezes que eu encontrei problemas em livros da editora. E esse aqui eu vi em mais de uma ocasião. Problema de concordância, por exemplo, com o gênero, né? Existe aqui o próprio Minjun, que eu já comentei aqui, que é um cara, né? E existem parágrafos, assim, que tratam ele como ela, e daí eu fico tendo que reler, sabe? Porque, mais uma vez, né, existe toda essa questão de a gente estar acostumado a leituras de livros ocidentais. E a gente já tá acostumado com nomes que são nomes femininos e nomes que são, né, geralmente nomes masculinos. Já no, né, nomes japoneses, coreanos, a gente não tem essa pegada. Então, quando você vê uma pessoa Minjun, que se chama Minjun, você não sabe dizer exatamente se é um homem ou se é uma mulher. O texto tem que te explicar isso. E em certos pontos aqui do texto eu vi que houve uma confusão com relação ao gênero que foi atribuído a ele, sabe? Então, era o Minjun que tava falando e o texto dizia que era ela, sabe? Ah, ela pegou isso, mas tava falando do Minjun. Então, existem uns probleminhas, assim, de revisão do texto, que eu não sei se foi pelo fato de ter sido traduzido direto do coreano, né? Mas, enfim, existem uns probleminhas aqui que eu encontrei que incomodam e atrapalham um pouco no fluxo da leitura. E não foi uma vez, foram, né, em algumas ocasiões também problemas de pontuação, enfim. Eu não lembro de ter tido contato com um livro da Intrínseca que tivessem erros recorrentes como eu encontrei aqui. Então, assim, não estragou totalmente a experiência de leitura pra mim, mas também foi uma coisa que, enquanto eu ia lendo, eu ia, sabe, dando aquelas travadas, assim, porque eu ficava parando pra poder ver se estava realmente sendo aquilo que eu tava entendendo. Se lá atrás eu vi que era um cara e aqui agora tá falando que é ela, mas aí, enfim. Então esse também foi um dos motivos aí de eu ter dado 4,5 estrelas pra esse livro. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido, eu recomendo bastante a leitura pra vocês. Como eu falei, eu acho que ele é um livro que vai gerar identificação em diferentes pessoas por diferentes motivos. E é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, tá? Em algum momento da vida. Então, deixo aqui a recomendação pra vocês. Outro livro que eu li foi o Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende.
Esse é o meu terceiro contato com um trabalho da autora e eu fiquei... Gente, assim, eu venho ficando cada vez mais encantada com o trabalho da Isabel. Ela é excepcional, ela é uma mulher, sei lá, sem palavras. E aqui a gente tem um livro que ele é não ficção. Foi tipo uma espécie de... Eu posso dizer, não é bem um diário, mas é tipo como se ela tivesse, de fato, falando sobre pensamentos dela envolvendo mulheres da vida dela, né, que marcaram a vida dela ao longo da existência dela. E foi um livro que ela escreveu durante o período da pandemia, inclusive ela fecha o texto, né, trazendo uma reflexão com relação ao período de pandemia. E é um livro curto, ele não tem nem 200 páginas, então você vai ler muito rápido. E é um livro que eu quero muito comprar na versão física pra eu poder reler e ir marcando conforme eu vou lendo, sabe? Basicamente, nesse livro, a Isabel Allende vai falar sobre as mulheres que fizeram parte da vida dela e que foram, de certa forma, muito importantes pra construção da pessoa que ela é hoje, sabe? Então, ela fala muito sobre a mãe, ela vai ter momentos que vai falar muito sobre a filha Paula, que acabou falecendo em algum momento e que foi uma situação que impactou muito a vida da Isabel, que fez com que, né, a vida dela mudasse completamente. E ela vai falar muito também sobre o contexto de vida dela, enquanto uma mulher que nasceu no Chile e que vivenciou diferentes revoluções dentro do país dela, até o momento em que ela acabou sendo... enfim, acabou se mudando com a família do tio, se eu me lembro bem, para os Estados Unidos. E é meio que um livro de memórias, mas ao mesmo tempo é um livro de memórias que, vamos dizer assim, ele é dedicado às mulheres da vida dela, sabe? E é incrível, uma leitura incrível. Ela fala sobre a visão dela do feminismo, de como ela chegou, né, ao feminismo, como o feminismo, assim, como que ela interpreta e como que o feminismo faz parte da vida dela desde o começo da vida, né, mesmo ela sendo lá jovenzinha, sendo uma criança muito diferente das meninas da sua época, diferente daquilo que a família dela criou ela pra ser. Então a gente tem todo esse pano de fundo da história dela e é muito inspirador, porque ela vai falar muito sobre o que ela viveu, sobre as situações que fizeram com que ela se tornasse a pessoa que ela é hoje, né, que ela tivesse a visão de vida que ela tem hoje. Vai falar muito também, é claro, sobre as mulheres que impactaram a vida dela de alguma forma. Então é um livro muito, muito, muito interessante, é uma escrita maravilhosa. Tem vários pontos da leitura que eu parava e ficava pensando, meu Deus, Isabel, você é uma mulher maravilhosa, sério, ela é incrível e a gente consegue ver muito sobre quem ela é de fato, né, nesse texto, e eu recomendo muito pra vocês, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu quero ler tudo dela agora, sério, preciso. Daí eu li 15 Dias, do Victor Martins. Esse acho que foi o primeiro livro que o Victor publicou. Depois disso tem outros livros que ele lançou. Tem o Se a Casa 8 Falasse e tem o... Calma aí, que tem o outro dele aqui na minha estante, que é 1 Milhão de Finais Felizes, né? O primeiro que eu li dele foi esse, o 15 Dias. E vamos lá então, né? Vamos falar sobre essa experiência de leitura. A pessoa chega numa idade que não consegue mais ficar sem óculos. Só que ele tá muito sujo. Deixa eu passar um paninho aqui porque tá complicada a situação. Enquanto isso eu vou conversando com vocês aqui sobre do que se trata 15 Dias, do Victor Martins. Aqui a gente tem um romance adolescente, em que a gente tem um protagonista gordo, que vive com a mãe num prédio, um condomínio de prédio, né? E daí tem um crush dele ali no condomínio, que é o Caio, é um menino que eles conhecem, assim, ele conhece desde criança e tal, mas que eles se afastaram por algum motivo, eles não são mais tão próximos assim, e enfim, a vida dele tá seguindo, ele tá prestes a entrar nas férias de meio do ano, sabe aquele recesso de meio do ano da escola? No ensino médio ali no caso. E daí que nessas férias aí de meio de ano, os pais do Caio vão viajar e eles vão passar tipo uma lua de mel, assim, sabe? Pra comemorar aniversário de casamento e tal, eles vão fazer uma viagem. E daí que eles vão pedir pra mãe do Felipe, né, que é o protagonista da história, pra deixar o Caio lá durante esses 15 dias que eles vão ficar fora. Então, por isso, né, o livro tem esse título, 15 dias, porque são 15 dias que o Caio e o Felipe vão ficar juntos ali. E existe toda essa questão da insegurança que o Felipe sente com relação ao Caio, porque é uma pessoa de quem ele gosta, ao mesmo tempo que ele tem uma autoestima péssima, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma autoestima super baixa por ser um menino gordo que a vida inteira escutou as piores coisas possíveis das pessoas, principalmente na escola. Ele sofre muito bullying, os garotos chamando ele de gordo, de pudim, enfim, né, dando nomes pra ele terríveis, chamando ele de nojento só pelo fato de ele ser gordo. Enfim, péssimo, péssimo. E uma coisa que o Victor foi muito certeiro nessa história foi em conseguir transmitir, de fato, assim, o que uma pessoa gorda passa, sabe? De ódio por parte dos outros, simplesmente por ser como são. E ainda que aqui no caso do Felipe tem o fato de, além de ele ser gordo, ele ser gay, né? Mas ele é um gay que não saiu do armário ainda, né? Ele, enfim, nunca
expôs isso pra ninguém. E daí ele vai agora, né, ter que conviver com o Caio, dormindo no mesmo quarto que ele, e a gente vai ver, né, toda a questão da insegurança dele ficar cada vez ainda mais aflorada. O Victor Martins também faz uma coisa muito legal nesse livro, que é mostrar o processo de terapia, que o Felipe faz ali por bastante tempo, né, essas consultas com terapeuta e tal, pra poder trabalhar todas essas questões dele, e a gente vai vendo que, né, nesses 15 dias que eles passam juntos, ali vai surgir uma amizade, vai surgir também um pouco mais, a gente vai ter também um pouco mais ali de troca, de confidência, no sentido de o que cada um passou, já que o Caio, conversando com o Felipe, vai também falar pra ele que ele também é um rapaz gay, né, que ele também é homossexual, mas que ao mesmo tempo ele não se sente totalmente à vontade pra falar sobre isso em casa, por causa do tratamento que ele tem com os pais. Então eu acho que esse é um livro que ele vai trabalhar diferentes situações, sabe, dentro do contexto de cada um dos personagens, e vai trabalhar também diferentes temas, sabe, sobre como é muito importante que exista apoio familiar, que exista apoio psicológico pra jovens, enfim, de todos os jovens, né, porque a gente já passa por diferentes, inúmeras situações ao longo da adolescência, enquanto a gente tá crescendo, quando a gente tá se descobrindo, né, e quando isso acontece num ambiente de repressão, é ainda mais difícil, ainda é mais complicado, né, em que um jovem não consiga, ainda é mais difícil e mais complicado que um jovem não se sinta confortável de, sabe, conversar e falar com as pessoas que tecnicamente estariam ali pra, sabem, ser o principal suporte dele. Então é uma história que fala muito de temas bastante sensíveis, assim, então eu achei muito pertinente. Claro que também tem a questão do romance super fofo que vai sendo desenvolvido ali ao longo da história, então ele é um livro que ele é completinho nesse sentido. Eu senti falta de que houvesse mais de uma, vamos dizer assim, de um arco, né, porque esse arco existe, né, ele é criado dentro da história, que é o arco do Caio com os pais. Existe toda uma não é bem uma problematização, mas é uma questão de, tipo, mostrar que os pais, principalmente a mãe do Caio, é super protetora, em alguns momentos ela até é um pouco preconceituosa. Eu tava achando, né, ao longo da leitura, que pudesse haver algum desfecho com relação a esse arco, no sentido de, não sei, existiu uma conversa com a mãe dele, no sentido de ela ajudar ela a enxergar, né, de outra forma, mas eu entendo também que o intuito do livro não seja esse, né, que o intuito seja de fato trazer um romance jovem entre dois garotos que cada um ali tá enfrentando, né, diferentes situações já nessa fase da vida que já é muito complexa e muito conturbada, né. Então esse foi um dos livros que eu concluí aí nesses últimos dias e que eu deixo aqui a recomendação pra você também, caso ainda não tenha lido nada do Victor Martins. Eu não sei dizer se os outros dois dele, né, os outros dois livros que ele publicou são melhores, esse aqui foi meu primeiro contato, mas eu já tive uma primeira boa impressão com o livro dele e deixo aqui a recomendação pra vocês também. E agora vamos pro último livro desse vídeo, né, que foi o que eu concluí ontem, literalmente ontem à noite. Eu terminei o Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez, que é um livro que tava na minha, assim, na minha lista de pretensões de leitura agora pra outubro, e eu concluí. Agora eu tô aqui de volta pra comentar com vocês sobre o que eu achei desse livro. Antes de tudo, eu preciso comentar que Abby Jimenez é uma autora que é muito lida e bem recomendada lá fora. Pelo menos da galera que eu acompanho, né, de, enfim, produção de conteúdo gringo, eu vejo muitas pessoas elogiando o trabalho dela, então a minha expectativa era muito alta, e a Arqueiro trouxe esse primeiro livro dela aqui pro Brasil, e eu posso dizer, gente, que assim, a autora entrega. Ela entrega romance gostoso, emocionante, com diferentes situações, assim, de reflexão dentro da história. Aqui ela vai abordar um pouco de relacionamento abusivo dentro, né, da trama, em diferentes personagens. E também um pouco de um romance que é tipo conto de fadas, vamos dizer assim. Aqui a gente tem a história que vai focar em dois personagens, né, esse casal, que eles são de mundos muito diferentes. Por isso, inclusive, o título chama Parte do Seu Mundo, né? Porque eles vêm de mundos muito, muito distintos. Ela é uma médica. Ela vem de uma família que tem um legado dentro da medicina de mais de 100 anos, né? A família dela toda praticamente se dedicou à medicina e se dedicou a serem médicos em um hospital específico, né? Que é o hospital que a família dela fundou anos atrás. E aqui a gente tem uma questão, né? Que nos Estados Unidos, os hospitais, né? Enfim, vamos dizer assim, a saúde é como se fosse de fato um comércio, sabe? É uma empresa, o hospital é como se fosse uma empresa que vai sendo passado de pai pra filho. Então aqui a gente tem uma situação assim, que a Alexis, que é a protagonista, ela tem 37 anos e ela é uma médica e ela já, assim, foi contra a determinação do pai dela, né? Porque assim, o pai dela é cirurgião, neurocirurgião.
O irmão gêmeo dela acabou se especializando em cirurgia plástica. E ela é uma médica geral. Ela é clínica geral, ela gosta de trabalhar com emergências. Então, esse é o ramo que ela escolheu pra trabalhar. O pai dela ficou muito a contragosto com a escolha dela, mas ainda assim ele relevou porque o irmão dela, né, tinha ido pra cirurgia plástica. Só que, aqui no começo do livro, a gente vai entendendo que, na verdade, o irmão dela abandonou o legado da família, por um motivo que a gente vai descobrir aqui ao longo da leitura, mas enfim, ele abandonou esse legado. Então agora sobrou pra ela, né, ficar com a bucha aí de botar o hospital pra frente, de herdar, né, tudo aquilo que a família dela construiu ao longo dos anos. Então existe toda uma pressão que o pai dela, principalmente, coloca sobre os ombros dela pra que ela seja, né, a pessoa que vai ser a que vai colocar, né, continuar esse legado. Então a gente já começa a ter um contexto de vida dessa personagem, que é o fato de ela ter sido criada por pais muito abusivos. Principalmente o pai dela, né, ele é um homem muito rígido, ele não tem, assim, ele não é nem um pouco flexível, ele não aceita muito bem que os filhos façam ou tomem decisões diferentes daquilo que ele determinou. Então ele é basicamente aquele tipo de pai que cria os filhos pra que obedeçam os pais, sabe? Então, os filhos não podem ter escolhas, basicamente, né? Eles têm que seguir aquilo que ele determina. Então, existe toda essa toxicidade que já vem do lar dela e que ela, ao mesmo tempo, não se vê muito com uma saída, sabe? Com relação a isso. Principalmente porque o pai dela, ele é muito chegado no ex-marido dela, né? Um cara que tratou ela muito mal, um cara que traiu ela, enfim. E o pai dela endeusa esse cara, porque esse cara também é um médico, né? Ele é um médico ali do hospital, ele é um cirurgião também de muito renome, coisa e tal. E, enfim, o pai dela acha o ex-marido dela, assim, incrível, e ele enxerga nessa separação dela como se fosse, tipo assim, sabe, uma coisa de momento que vai passar, que em algum momento ela vai se resolver com ele, ela vai voltar pra ele. Então ele não leva muito a sério os desejos da própria filha. Mas isso aqui também eu já tô indo muito além, né, do que a gente tem no começo da leitura. Porque aqui a gente começa a história com a Alexis voltando de um enterro que aconteceu em alguma cidade, né, que não é a dela. E ela tá voltando. A caminho de casa, ela acaba passando por uma cidadezinha. E é nesse caminho que ela vai acabar quase atropelando um guaxinim. E nessa de tentar não atropelar o bicho, ela vai enfiar o carro numa vala. E depois que ela sofre, né, esse incidente, vai aparecer um cara pra ajudar ela. E esse cara, a gente vai descobrir que é o Daniel, né, que é o protagonista masculino da história. Ele ajuda ela a tirar o carro da vala e, enfim, reboca o carro dela até um lugar ali onde ela possa ter ajuda. Só que depois disso ela vai acabar parando em um bar ali da cidade, que é praticamente o único bar que tem na cidade. E, enfim, ela para ali pra poder tomar alguma coisa, comer alguma coisa porque já tá tarde. E aí que ela vai reencontrar esse cara lá e eles vão começar a conversar e tal. E a partir daí que vai surgir o primeiro encontro deles, porque eles mal se encontram ali e eles já passam uma noite juntos e vida que segue depois disso. Só que não necessariamente a vida vai seguir, porque depois que ela vai embora, ela acaba descobrindo que tá ali com uma coisa que pertence a ele, que ela quer muito devolver, e daí a gente vai ver, né, que eles vão se reencontrar depois desse primeiro encontro e as coisas vão partindo a partir daí. E o Daniel, ele é uma pessoa que vem de, assim, uma realidade completamente diferente da dela, né? Ele mora nessa cidadezinha do interior, ele é um carpinteiro que trabalha com as próprias mãos, ele é um cara que faz tudo, sabe? Ele não tem empregados como a Alexis tem, por exemplo. Então ele é a pessoa que cozinha a própria comida, que limpa a própria casa, que resolve os seus próprios BO, sabe? E, enfim, além de tudo isso, ele é uma pessoa muito simples. Além disso, ele é uma pessoa que tem recursos financeiros infinitamente menores do que o dela. Mas, assim como ela, ele também tem um legado familiar, que é a pensão ali que ele administra, que é um casarão que pertenceu aos avós dele. Na verdade, foi o tataravô dele que construiu e que agora ele aluga, né, pra turistas e tal. Só que como tá na baixa temporada, não tá funcionando. Então existem todas umas questões assim que a autora vai desenvolvendo também de problemas financeiros que esse personagem tá enfrentando. Então aqui a gente tem personagens que são de mundos completamente opostos, existem problemáticas em cada um deles, principalmente por parte dela, né, já que o pai dela é uma pessoa muito inflexível, uma pessoa muito difícil de lidar, ele não aceitaria de forma alguma que ela tivesse um relacionamento com um homem que não fizesse parte do corpo do hospital, ou que ela abandonasse, né, a vida dela no hospital para poder viver em qualquer outra situação que ela desejasse. Então as problemáticas da história vão se embrenhando mais por esse lado, sabe? De a personagem ir se descobrindo ao longo da leitura, sabe? Enquanto aquilo que ela realmente quer. Porque ao longo de toda a vida ela foi só seguindo aquilo que o pai dela mandava ela fazer. Mas aí agora, aos 37 anos, ela tá se reencontrando, se redescobrindo e junto com o Daniel ali, né? Aprendendo mais sobre ela mesma e sobre aquilo que ela de fato quer pra vida dela. Aqui a gente tem um romance que, além de ter essa diferença de dois mundos, porque são personagens que vêm de realidades da vida muito diferentes, eles também têm uma diferença de idade de quase 10 anos. O Daniel tem quase 10 anos a menos do que a Alexis. Então a gente tem ali diferentes coisas que vão fazendo com que
eles sejam pessoas cada vez mais, vamos dizer assim, entre aspas, incompatíveis, se a gente for usar a razão. Mas é claro que aqui, né, como a gente tá falando de um romance, que a questão do sentimento tá muito presente, esses abismos vão deixando de ser tão, sabe, tão longos, tão distantes, pra se tornar algo mais palpável, algo mais possível. E a gente fica a leitura inteira torcendo pra que eles encontrem uma forma de fazer dar certo, sabe? Então pra mim, além de ter sido um romance super fofo, muito gostoso de ler e de acompanhar, é também um livro que vai trabalhar aqui diferentes temas, sabe? Diferentes situações ao longo da leitura. A gente tem a questão do relacionamento abusivo e como a autora mostra que um relacionamento abusivo não somente vai estar exclusivo à violência física, a gente tem outros tipos de violência que surgem dentro dos relacionamentos. Violências essas que não vão estar presentes também exclusivamente entre relacionamentos, né, de casais, né, homens e mulheres, ou mulheres e mulheres e homens. Relacionamentos tóxicos não são exclusivos de casais, a gente vê isso também acontecendo dentro das famílias, a gente vê isso acontecendo entre pais e filhos, e aqui a autora dá esse exemplo, né, de como isso acontece. E é algo muito mais comum que a gente imagina, só que na verdade a gente meio que naturaliza esse tipo de relacionamento, porque a gente é criado pra acreditar que os nossos pais querem o nosso bem, né, que eles querem aquilo que é melhor pra nós, mas muitas vezes, né, em muitos casos, nada mais é do que vamos dizer assim, uma decisão imposta, que muitas vezes não é aquilo que você quer, não é aquilo que você sonha, que você almeja pra sua vida, mas que você tá ali, sabe, só seguindo a onda e fazendo o que te é obrigado, né, porque essa palavra, a pessoa é obrigada a fazer aquilo, sob essa desculpa de que o seu pai quer o melhor pra você e que ele sabe o que é melhor pra você, sabe? Então eu acho que esse é um livro que trabalha várias camadas aí ao longo da leitura e que cada uma dessas camadas é muito, assim, trabalhar de uma forma muito pertinente pra gente conversar, sabe? Então, eu acho que mesmo sendo um romance, esse livro aqui dentro de um clube do livro, por exemplo, seria uma ótima pegada, porque a gente teria diferentes temas, assuntos pra poder debater e conversar sobre a leitura. Então, foi um livro que eu amei, gostei demais dessa leitura e tô já curiosa pro segundo livro da autora que saiu aqui no Brasil, que a Arqueiro acabou de publicar, eu acho, agora no mês, acho que foi esse mês até. E é um livro que vai ser a história de romance de uma das amigas, na verdade, da melhor amiga da Alexis, que é a Briana. Então, assim, eu já comprei pro Kindle, já tá no meu Kindle e espero fazer a leitura agora em novembro e comento com vocês depois o que foi que eu achei. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Ficou gigantesco, eu já quero pedir desculpas pelo tamanho, que eu sei que ficou grande, mas eu precisava falar em detalhes sobre cada uma dessas leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual desses livros você já leu ou tá com vontade de ler, que eu vou adorar saber e conversar com vocês sobre essas leituras aqui nos comentários. Como eu falei, o link pra compra vai estar aqui na descrição do vídeo. Comprando pelo meu link você me ajuda com uma comissão pela qual eu já te agradeço muito, então muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.